Def Magé 233. O tempo é necessário para proteger a reputação de alguém. Conteúdo patrocinado. Ataques de monstros. No mundo de Lambda, esses desastres eram mais temidos do que terremotos ou tsunamis. Era um fenômeno no qual os monstros se multiplicavam excessivamente dentro de uma masmorra e eram soltos para o mundo exterior, e durante tais eventos, os monstros se tornavam mais ferozes e fiéis ao instinto que os comandava a ferir os humanos. Assim, monstros furiosos quase nunca lutavam entre si enquanto houvesse humanos por perto, e apesar de serem de raças diferentes, formavam uma única horda que avançava sobre lugares habitados por humanos. Dependendo da classe de dungeon em que ocorreram ataques de monstros, eles poderiam destruir não apenas vilas e cidades, mas países inteiros. Assim, os humanos deste mundo sempre estiveram alertas contra a possibilidade de ataques de monstros desde os tempos antigos. Eles fariam comissões para os aventureiros abater o número de monstros nas masmorras e, ao mesmo tempo, também conduziram pesquisas sobre eles. A pesquisa mostrou que quanto maior a classe da masmorra, mais tempo demorava para ocorrer uma fúria nela. Assim, ataques de monstros não ocorreram com muita frequência na Era Moderna. Era impossível que uma fúria de monstro acontecesse sem qualquer aviso. E, no entanto, havia um grupo de rapazes e moças correndo desesperadamente para salvar suas vidas, com sons de uivos de dragões, gemidos de gigantes e árvores sendo derrubadas atrás deles. Por quê? Porque existem dragões, gigantes e todos os tipos de outros monstros. Quem se importa com isso? Precisamos voltar para a cidade antes que o portão feche. De onde vieram esses dragões? Os Thunder Dragons deveriam viver em montanhas e vales, não é? Não é uma fúria de monstro de uma masmorra? Não tem jeito, disse um dos jovens. A verdade era que era de fato um ataque de monstro de uma masmorra, mas tal coisa normalmente era impossível, então o jovem negou veementemente essa possibilidade. Não havia masmorras ao redor da cidade de Morxie que gerariam dragões do trovão de nível 8 e gigantes da montanha. Claro, masmorras eram coisas que apareciam espontaneamente, então não era totalmente impossível que uma nova masmorra classe B aparecesse. Mas não havia precedente de uma fúria de monstro ocorrendo em uma masmorra imediatamente após sua aparição. Eu sei algo sobre isso. Ouvi dizer que uma fúria de monstros ocorreu logo após uma masmorra aparecer perto de alguma cidade no Ducado de Artner, disse uma das jovens. De fato, a exceção à norma era quando as masmorras eram criadas pela vontade de algum ser ou sob o controle de algum ser, em vez de aparecerem espontaneamente. Exemplos disso foram o dungeon que Vandaliel criou perto da cidade de Niarki no Artner do Xi, e o labirinto de provas de Fitum. Que diabos! O que devemos fazer sobre isso? O jovem gritou, mas ele e seus companheiros eram incapazes de fazer qualquer coisa com sua força atual. Calha a boca e corra! Isso é completamente diferente de caçar goblins. Os rapazes e moças eram aventureiros novatos que haviam saído em missão para caçar goblins. Eles não eram muito capazes e não seriam capazes de desacelerar nenhum dos monstros um único segundo, muito menos os Thunder Dragons e Giants. Claro, por causa disso, eles estavam em uma parte mais rasa do ninho do diabo, então foi por isso que conseguiram escapar apesar de suas capacidades físicas mais fracas. Pensando bem, ouvi dizer que quando há um ataque de monstro de uma masmorra, você pode se esconder dentro de outra masmorra, um deles gritou. Uma vez que os monstros emergiam das masmorras, eles nunca mais poderiam voltar. Assim, esconder-se nas masmorras para escapar de problemas era um conselho que havia sido transmitido entre os aventureiros. No entanto, os infelizes aventureiros não conseguiram executar este plano. A masmorra mais próxima fica perto daquela horda de monstros. Onde está a segunda masmorra mais próxima então? É bem mais longe que a cidade. Não vamos conseguir. Merda, estamos perdidos. Mas naquele momento o dragão do trovão entre o grupo de monstros que liderava a horda de repente gritou e caiu no chão. Os jovens aventureiros se viraram por um momento, mas imediatamente perceberam que não tinham tempo para olhar e voltaram a olhar para frente. Assim, eles não conseguiram ver o raio negro vindo das pastagens. Vários outros monstros grandes que poderiam ser alvejados de longe foram derrubados, tornando-se obstáculos que atrapalhavam os monstros restantes atrás deles. Mas os monstros não mudaram de direção. Ogros e trolls romperam os obstáculos e começaram a perseguir os jovens aventureiros. Mas na saída da floresta, uma velha de costas tortas e voz muito rouca os chamou. Vocês jovens aí!
Você deve se apressar e sair. Ela provavelmente estava caçando goblins aqui, assim como eles, trabalhando como um aventureiro ao lado. Ela usava uma armadura de couro e segurava uma lança. Você também precisa sair daqui, velhinha. Um dos aventureiros disse a ela. N, não se preocupe comigo. Eu não sou bom em correr. Vou me certificar de levar pelo menos um deles comigo, então aproveite esse tempo e volte para a cidade. Ela gritou de volta. Os jovens aventureiros ficaram em silêncio por um momento enquanto olhavam para a velha, cujo capuz havia sido puxado para baixo sobre o rosto, mas no final, eles passaram correndo por ela. Sentimos muito, uma das jovens disse a ela. Esta decisão não poderia ser evitada. Eles não teriam conseguido escapar enquanto carregavam a velha com eles. Conteúdo patrocinado. Um sorriso apareceu no rosto enrugado da velha quando ela percebeu que a jovem estava chorando. HMPH. Eu fiz uma coisa terrível, mas espero que eles superem a culpa e a impotência que sentiram hoje para se tornarem bravos lutadores no futuro. Ela murmurou para si mesma. Com isso, ela começou a caminhar em direção à horda de monstros que se aproximava. Não vou chamar isso de expiação, mas devo cumprir meu dever. Eu esperava que o inimigo atacasse quando Vandaliel não estivesse dentro da cidade, mas nunca imaginei que uma horda de monstros chegaria sem avisar. Mas não importa. Ela disse a si mesma. Venham, feras. Eu não vou deixar você entrar na cidade. Vou mandar você para um lugar diferente. A clava de um troll esmagou a velha com um único golpe, espalhando sangue, não, apenas carne nos arredores. O enorme volume de carne zangue espirrando ao redor também cobriu o troll, mas então o troll desapareceu como névoa. Os outros trolls olharam em volta, perplexos com o súbito desaparecimento de seus irmãos, mas eles desapareceram da mesma forma no instante seguinte. Com o tempo que lhes foi dado por esta interrupção na perseguição dos monstros, os jovens aventureiros conseguiram fugir para a cidade de Morxi. Em outro lugar, os Thunder Dragons de repente pararam de ir em direção à cidade e os Giants começaram a lutar entre si. Velhos aventureiros, aventureiros com as pernas feridas e outros aventureiros que não eram muito conhecidos também conseguiram fugir para a cidade. A batalha entre o lado de Vandaliel e o lado de Hajime Fitum começou com ataques de longo alcance do lado de Hajime Fitum. Assalto da besta relâmpago! Gritou Hajime Fitum, invocando uma besta parecida com um furão feita de relâmpago. Os espíritos heróicos que tomaram posse dos corpos dos Flame Blades dispararam flechas e lançaram feitiços também. Eles estavam equipados com equipamentos muito melhores do que Vandaliel e seus companheiros haviam previsto. Como Vandaliel pode ter ouvido notícias deles se eles compraram equipamentos na cidade? Eles os obtiveram no labirinto de provas de Fitum. Vamos sondar as coisas primeiro. Airpoint! Gritou Gordon Bob, liberando uma habilidade marcial destocada com uma lança de adamantite maior que a altura de seu próprio corpo. O alcance dessa habilidade marcial normalmente não era muito longe, mas talvez a habilidade de Mountain Breaking Strong Spear, Bob controlando o corpo estivesse se exibindo. Os ataques poderiam atingir seus alvos distantes com facilidade. Melissa, Doug, estou contando com vocês por enquanto, disse Vandaliel. Sem problema, disse a Aegis Melissa. Sua barreira repelia não apenas o Airpoint de Gordon Bob, mas também as outras flechas e feitiços. No entanto, as bestas relâmpago correram ao redor da barreira para atingir Vandaliel e os outros. Acho que estou encarregado de lidar com as bestas elétricas, disse o Hecatoncheir Doug, prendendo a besta elétrica com um punho telecinético. O punho invisível esmagou a besta relâmpago, apagando-a da existência. Comandante, isso é o Aegis, e Hecatoncheir? Um dos espíritos heróicos perguntou. Isso mesmo, e os outros dois são. Eles deveriam ter reencarnado como elfos, mas eles se tornaram negros, aquelas malditas prostitutas, disse Hajime Fitum. Deixando isso de lado, o outro com aparência de Dark Elf é Vênus. E a outra é Isis? Porque ela está na forma que tinha em sua vida anterior. De qualquer forma, aquela mulher humana é Legião. Lide com eles exatamente como eu lhe disse. Mas não os persiga muito longe. Hajime Fitum ficou surpreso com o fato de Isis estar na forma que possuía em sua vida anterior, quando deveria ser uma massa de carne feita de manequins de carne entrelaçados, mas decidiu que provavelmente seria a nova forma de Legion. Sim, senhor, disse Gordon Bob, continuando seus ataques, imperturbável pelo fato de que os ataques anteriores foram repelidos com facilidade.
Os espíritos heróicos continuaram atirando flechas e lançando suas lanças curtas, mas sem usar nenhuma habilidade marcial. Considerando que ele não está surpreso com nossas habilidades, suponho que tenha que ser Hajime, afinal. Mas murmurou Doug, que havia sido teletransportado para cá pela magia de Gulfadgar usando a sombra do Rei Demônio como um portão. Hajime era seu ex-companheiro com quem ele havia se infiltrado na 8ª orientação, mas Doug estava perplexo. Isso é realmente Hajime? Eu sei que ele ficou mais jovem depois de reencarnar, mas é difícil de acreditar, disse Doug. Mesmo se você ignorar seu penteado punk, ele é muito diferente. Eu o vi pela última vez no Reino Divino de Rodcourt. E mesmo que isso tenha sido há 2 anos, ele mudou demais. Sim, mais do que ouvimos, concordou a Aegis Melissa. Os dois trabalharam com Hajime por anos, mas sua aparência mudou drasticamente desde então. Ele tinha sido um jovem sensível de pele clara, do tipo interior, mas agora era um menino com pele bronzeada e músculos bem desenvolvidos. Além disso, seus olhos injetados e risadas maníacas enquanto comandava seus subordinados eram muito diferentes de como ele era em sua vida anterior. Tenho certeza que ele passou por algumas coisas difíceis. Embora pareça que ele não está ciente de que eles eram duros, disse Isis. Exatamente o que o levou a um canto tão mau? Kanako se perguntou. Melissa e Doug olharam para Isis e Kanako com expressões incrédulas. Talvez tenha algo a ver com o fato de que ele foi mortalmente ferido por uma explosão e depois finalizado com um ataque de ácido, disse Melissa. Somos tão culpados de usá-lo como um peão descartável quanto vocês, então não posso culpá-los, mas vocês são os responsáveis por isso, não são? Especialmente você, Kanako, disse Doug. Bem, foi há muito tempo, não foi? Kanako disse casualmente. Fazia menos de 3 anos desde que ela pôs fim à vida de Hajime em Origin. Aquelas malditas cadelas. Hajime Fitu murmurou. Conteúdo patrocinado. Eles agora estavam perto o suficiente para se ver, e ele podia dizer o que Kanako e os outros estavam dizendo lendo seus lábios. A raiva subiu instantaneamente à sua cabeça e ao mesmo tempo, suas pernas começaram a tremer. Ser comandante? Você está tremendo em antecipação para a batalha? Um dos espíritos heróicos perguntou. Hajime Fitu estalou a língua. É por causa do dono original deste corpo. Fitun havia assumido o corpo de Hajime Inui, mas não era que a alma de Hajime estivesse dormindo. Foi engolido por Fitun, continuando a existir como parte dele. Foi por isso que Fitun adquiriu o conhecimento de outros mundos que Hajime possuía, mas ao mesmo tempo, ele agora compartilhava o trauma de que Hajime sofria. Fiquei complacente porque estou bem com mulheres comuns agora. Mas pensar que estaríamos enfrentando as 2 pessoas que mataram Hajime em sua vida anterior. Droga, Hajime Fitun xingou para si mesmo. Ele superou o trauma até certo ponto, mas o impacto do trauma ao ficar cara a cara com as pessoas que o criaram foi maior do que ele esperava. Enquanto isso, Vandaliel e seus companheiros que estavam focados em sua defesa conversavam entre si confusos dentro da barreira de Melissa. Os outros também são estranhos de várias maneiras. As pessoas ao seu redor são os Flame Bloods e o Strong Arm Gordon, não são? Eles são muito habilidosos para serem aventureiros de classe D, e Gordon deveria ser um usuário de machado, não um usuário de lança, disse Melissa. Você tem razão. Seus movimentos são muito bons, talvez em torno da classe C. Não, melhor que a classe B, mas um pouco abaixo da classe A, disse Kanako. E a maneira como Gordon usa sua lança não parece que ele aprendeu essas habilidades com pressa. Você está falando sério? É possível melhorar suas habilidades em tão pouco tempo? Disse Doug. Isso normalmente seria impossível. Embora não esteja fora de questão se Hajime despertou para um trabalho do tipo guia, Gyous e todos os Flame Bloods têm talento de nível genial, com a proteção divina de um deus e um lugar perfeito para treinar, disse Vandaliel. Em outras palavras, é praticamente impossível, disse Melissa. Como disse Vandaliel. Seria quase impossível alguém passar de um aventureiro da classe D para alguém com a habilidade de um aventureiro da classe B no espaço de pouco mais de um mês. Mesmo Simon e Natania estavam longe de serem aventureiros de classe B. E até mesmo os amigos aventureiros de Vandaliel, Kazin, Fester e Zeno, levaram anos para aprimorar suas habilidades. A melhora de Gordon é completamente impossível, acrescentou Vandaliel. Eu não sei como é o status dele, mas ele quase certamente passou por vários serviços relacionados à técnica do machado, como guerreiro do machado.
Um pouco mais de um mês não é tempo suficiente para se tornar um mestre com uma lança depois disso. É possível que ele estivesse apenas escondendo sua habilidade? Perguntou Doug. Acho difícil imaginar que ele seja capaz de fazer algo tão inteligente, disse Vandaliel. Vandaliel e seus companheiros ficaram perplexos com as estranhas circunstâncias envolvendo os Flameblades e Gordon. Kanako tentou usar Vênus através da barreira para tentar descobrir a causa daquelas circunstâncias, mas ela balançou a cabeça depois de alguns momentos. Não é bom. Eles não farão contato visual comigo. Parece que será impossível copiar suas memórias com Vênus. Eu consegui colar aleatoriamente minhas próprias memórias curtas em um deles, no entanto, disse Kanako. No momento seguinte, o titã portador do escudo das Flameblades gritou e deu um passo para trás. Seu rosto estava saudável e cheio de fome de batalha um momento atrás, mas agora estava completamente pálido. O que você mostrou a ele? Perguntou Vandaliel. Foram apenas alguns segundos, mas foi uma obra de arte que enriquece o coração, disse Kanako. Parecia que ela havia mostrado ao portador do escudo titã uma memória das imagens desenhadas nos telhados dos edifícios de Talosheim. Pensei que se corresse bem, poderia puxá-lo para o nosso lado e, na pior das hipóteses, esmagaria seu desejo de batalha. Mas parece que não deu certo, disse Kanako. Antes mesmo de terminar de falar, o titã escudeiro soltou um rugido raivoso e começou a atirar pedras com uma funda, usando a habilidade marcial Long Throw. Parecia que ele havia superado seu medo com raiva. Porém, mesmo com o alcance aumentado devido à habilidade marcial, as pedras foram quebradas pela barreira de Melissa assim como as flechas e feitiços. Então não atingiram Kanako. Ataques como esses realmente não me incomodam, mas você percebe que sou eu quem os está bloqueando, certo? Disse Melissa. Ah, desculpe por isso. Mas a resposta foi um pouco estranha, disse Kanako. Foi semelhante a quando usei Vênus em pessoas com múltiplas personalidades no passado. Você ouviu alguma coisa de Natania-san? Não em particular, disse Vandaliel enquanto balançava a cabeça enquanto também lembrava dos Thunder Dragons e Mountain Giants que ele estava usando para ajudar as pessoas que estavam atrasadas, para voltar para a cidade. Ignorando a questão da personalidade múltipla, não sabíamos nada sobre o portador do escudo ser capaz de usar Trovin. É provável que algo tenha sido feito a ele com a habilidade marionete, disse Kanako. Sou totalmente especulativo, mas quanto tempo vamos ficar na defesa? A cidade não está em perigo se ficarmos muito tempo aqui? Perguntou Doug, apontando para as muralhas da cidade cerca de 2 quilômetros atrás deles. Vandaliel balançou a cabeça. Doug, a fúria dos monstros não vai parar mesmo que derrotemos essas pessoas com pressa. Perguntei aos espíritos dos monstros, e parece que eles não estão sendo controlados. De fato, Hajime Fitun apenas causou uma fúria de monstro de uma masmorra. Ele não estava controlando os monstros sozinho. Ele só precisava que eles se dirigissem para a cidade de Morxi, então ele não estava exercendo nenhum controle detalhado sobre eles. E se não tomarmos nosso tempo, nossa posição na sociedade estará em risco. Este lugar é muito próximo da cidade, acrescentou Vandaliel. Não há binóculos nem telescópios neste mundo, mas existem feitiços que fortalecem a visão ou ampliam as imagens para que você veja de longe, afinal, disse Melissa. Havia torres de vigia com soldados estacionados nelas em intervalos regulares ao longo da parede externa de Morxi. Vandaliel e seus companheiros certamente eram visíveis daquelas torres de vigia. Droga, isso é um pé no saco, disse Doug. Atualmente, existem soldados que estão nos observando usando magia. Não podemos fazer nada chamativo até que a situação se torne desesperadora o suficiente para que eles não tenham tempo de nos observar, até que a batalha para defender a cidade comece, disse Vandaliel. Raio Negro. A vida em sociedade é uma coisa difícil, comentou Kimberley ao se transformar em um raio negro que voou em direção a Hajime Fitun e seus espíritos heróicos. Usando a habilidade Ice para ficar ciente de quantos soldados o estavam observando, Vandaliel continuou esta série de ataques e defesas de uma forma que ele poderia jogar mais tarde normalmente com algumas desculpas. Conteúdo patrocinado. Os Dragon Zombies e os Giant Zombies tinham acabado de ser atingidos por Black Lightning, então pareceria apenas que eles haviam se matado por engano, a menos que alguém observasse de perto. Havia todo tipo de explicação que Vandaliel poderia dar se também fosse questionado sobre Kimberley.
Mas não haveria como explicar as coisas se ele usasse a técnica de luta pela destruição da alma, ou feitiços que causassem grandes danos aos arredores. Então, e os patógenos que você usou antes? Doug sugeriu. Uma doença que só funciona em humanos, elfos e anões funcionária na maioria deles, certo? Na verdade, eu já tentei isso. Parece que eles estão de alguma forma se impedindo de serem infectados, disse Vandaliel. Maníacos por limpeza depois de se tornarem do tipo que gosta de atividades ao ar livre, hein? Doug murmurou. Hajime Fitum e seus espíritos heróicos, preparados para os patógenos que Vandaliel havia usado contra o exército de expedição da Nação do Escudo Mirg, continuaram seus ataques. Claro, essa compra de tempo só foi possível porque Vandaliel tinha algum espaço para trabalhar. Havia indivíduos na cidade de Morxi que eram capazes de travar uma batalha difícil, mas ainda vencer uma horda de monstros de nível 8 e 9. Darcia, Maios, Eleanora, Basdia e Zadiris. E Gufagar e os outros também estavam preparados para lidar com quaisquer circunstâncias imprevistas. Vandaliel não precisava se preocupar com a defesa da cidade. Mas se Hajime Fitum e seus espíritos heróicos lançassem um feitiço poderoso que poderia causar danos à cidade ou colocar em risco a vida de Kanako e dos outros, Vandaliel também não hesitaria. Hajime Fitum e seus espíritos heróicos provavelmente estavam cientes disso. Mas felizmente parece que eles também têm um motivo para querer ganhar tempo, disse Isis. De fato, Hajime Fitum precisava de tempo para algo além de suprimir o trauma que ela e Kanako infligiram a ele. Comandante, ainda não estamos prontos? Nesse ritmo, estamos apenas desperdiçando nossas flechas e mana, disse um dos espíritos heróicos com impaciência. Ainda não, disse Hajime Fitum. Ele continuou esperando porque seus outros subordinados, que estavam estacionados de uma maneira que cercava a cidade de Morxi, ainda não haviam se movido. Hajime Fitum ordenou que eles seguissem a fúria do monstro até a cidade e destruíssem as muralhas da cidade da maneira mais visível possível. O objetivo disso era direcionar a atenção de Vandaliel para a cidade e afastar ainda mais seus companheiros. Na verdade, seria mais perigoso se os olhos atentos e as vidas das pessoas da cidade não fossem mais um fator, então não vou massacrar todos eles. Mas deve deixá-lo em pânico se as paredes da cidade forem destruídas e várias dezenas de pessoas morram, pensou Hajime Fitum. Afinal, todos os meus subordinados têm limites de tempo. Vou destruir suas forças o máximo que puder e depois derrubá-lo. Algum tempo antes do impasse entre a equipa de Vandaliel e a equipa de Hajime Fitum, os soldados nas torres de vigia nas muralhas da cidade estavam se movendo ativamente. Mas a maior parte de sua atenção estava voltada para a horda de monstros que se aproximava do portão principal da cidade. Isso também era verdade para a torre de vigia mais próxima de Vandaliel. Os soldados, surpresos com a aparição dos Thunder Dragons, congelaram de medo, e não sabiam que Vandaliel era quem havia derrotado os Thunder Dragons. Pelo menos temos sorte porque os grandes começaram a se matar por engano. Sim, pensei por um segundo que algo derrotou os Thunder Dragons, mas o que foi isso? Quem sabe? Eu pensei ter visto algo preto por um momento, mas talvez ele tenha jogado algum veneno que os confundiu? Os soldados sabiam que Vandaliel havia feito algo, mas os Thunder Dragons derrotados se levantaram mais uma vez e começaram a atacar os outros monstros. Então eles ficaram com a impressão de que ele havia conseguido confundi-los de alguma forma. A verdade é que ele transformou os Thunder Dragons derrotados por Black Lightning em mortos-vivos, permitindo que ele os controlasse, mas os dragões morreram eletrocutados. Então de longe, parecia que eles estavam ilesos. Vandaliel havia usado Black Lightning para derrotar outros dragões e gigantes, mas como esse era o feitiço principal que ele usava, os soldados acreditavam que era um dragão do trovão ou algum outro monstro domesticado por Vandaliel que eles não conheciam. Se houvesse muitos Thunder Dragons e outros monstros voadores vivos, essas paredes não fariam nada. O mesmo vale para os gigantes. Seria diferente se eles fossem gigantes da colina, mas essas paredes seriam como tábuas finas para aqueles gigantes da montanha. Sim, é a primeira vez que os vejo, mas monstros de alto escalão são loucos. Os soldados que protegiam a cidade geralmente não tinham oportunidade de ver nenhum monstro além dos de baixo escalão vivendo nas proximidades, como goblins. Monstros de nível 7 e 8 eram coisas saídas diretamente de contos de fadas e canções de bardos.
Os soldados não podiam ser culpados por não saberem muito sobre sua biologia detalhada e suas habilidades. E muitas vezes eram os soldados com boa visão e aqueles que podiam usar feitiços para melhorar sua visão que seriam escolhidos para ficar estacionados nas torres de vigia. No entanto, indivíduos excepcionais seriam postados perto do portão principal da cidade. Assim, não havia ninguém que pudesse observar em detalhe o que Vandaliel fazia a mais de 2 quilômetros de distância nesta torre, posicionada a meio caminho da muralha. Mas acho que ele não está voltando para a cidade porque é ele quem está confundindo os monstros, afinal? Perguntou um dos soldados, achando estranho. O alarme sinalizando o estado de emergência estava tocando. Embora Vandaliel estivesse a certa distância, deveria ter ouvido, mas não fazia nenhum esforço para sair da área gramada. Conteúdo patrocinado. O que está acontecendo, Daniel? Perguntou o soldado a um dos outros soldados que fixava os olhos em Vandaliel. O soldado chamado Daniel, que estava aprimorando sua visão com o feitiço de atributo de vida, mal conseguia discernir o fato de que o menino deixado no campo era Vandaliel. E mesmo assim, apenas porque o enorme Fang estivera por perto até alguns minutos atrás. Mesmo que ele tentasse voltar agora, ele se depararia com a horda de monstros. Ele poderia ter mais chances de sobreviver ficando fora da cidade por conta própria, disse Daniel. Daniel falou a verdade. Como monstros furiosos instintivamente atacavam os humanos, eles primeiro visavam a cidade que tinha um grande número de pessoas vivendo nela. Eles provavelmente não notariam um único menino em um campo gramado. Suponho que você esteja certo, disse o outro soldado. Vários monstros grandes haviam caído, mas a horda de monstros ainda estava forte. Houve até relatos de que havia reis ogros de nível 7 e berserkers trolls. Os soldados sentiram como se o destino da cidade de Morxi e o destino de suas próprias vidas estivessem em uma situação precária. O que esses caras são? O que esses caras estão fazendo? Daniel de repente gritou, sua expressão se transformando em uma carranca. O que está errado? O que você vê? Um dos outros soldados perguntou. Parece que Vandaliel e seus amigos estão sendo atacados por um grupo de bandidos. Bandidos? Em um momento como este? Sim, não há dúvida sobre isso. Não sei se eles estavam escondidos na grama, mas há outras pessoas ao redor de Vandaliel também. Mas parece que eles são seus aliados. Acho que não podemos resgatá-los. Que desgraçados! Atacando um Tamer que não tem seus familiares com ele. Daniel notou os ataques de Hajime Fitum e seus espíritos heróicos, mas naturalmente, ele não conseguiu ver a barreira, a Aegis ou a telecinese de Hecatoncheir. Assim, parecia-lhe que Vandaliel e seus companheiros estavam sendo atacados unilateralmente e mal conseguiam bloquear os ataques de alguma forma. Nesse momento, o mensageiro veio correndo com ordens. Estamos abandonando esta torre. Todas as mãos, para o portão da frente. Todos os soldados capazes de usar magia receberam ordens de se mover, disse o mensageiro. Entendido. Daniel disse frustrado. Pensar que podemos ver o salvador da cidade em perigo, mas não podemos fazer nada sobre isso. Daniel havia se interessado apenas um pouco pela magia, mas não conseguiu desobedecer às ordens, então desfez seu feitiço, aprimoramento da visão, e desceu a torre com seus camaradas em direção ao portão da frente. Ele o fez, sem saber que esse era o maior ato de apoio que poderia fazer por Vandaliel. Vandaliel estava ciente do olhar de Daniel com a habilidade Abismo, então agora ele também estava ciente de que não havia mais necessidade de ganhar mais tempo. Descrição do cargo, escrito por Luciliano, Demiurgo, um jó que simboliza que alguém é um semideus. No mundo de Lambda, não houve um único mortal que ascendeu à divindade enquanto ainda estava vivo. Os mortais que se tornam deuses vivem suas vidas e então ascendem à divindade após a morte. Existem algumas exceções extremamente raras, quando eles se tornam algo diferente de um mortal através de um processo peculiar, como a fusão com um deus maligno, ou a transformação de um mortal em um dragão ancião ou um verdadeiro colossus. Nunca houve um precedente de um mortal, Dhampir, se tornar um semideus como mestre. Assim eu hipotetizo que os deuses do status produziram o Demiurgo, Jó depois de muito trabalho. Bem, também é minha opinião que o mestre se tornou um semideus no ponto em que estava dando sua proteção divina a várias pessoas. Como Bestover, é um trabalho especial que dá às pessoas que não são o titular do trabalho uma nova habilidade, familiar Spirit Demonfall, uma vez que atendam a certas condições.
E o Job também converte a adoração religiosa do mestre em pontos de experiência. Ele é amaldiçoado com incapaz de ganhar pontos de experiência independentemente. Mas é provável que adquirir pontos de experiência passivamente por meio de adoração religiosa dirigida a ele não seja classificado como ganho independentemente. Considerando isso, pode-se supor que o mestre não será mais capaz de se opor fortemente à construção de estátuas sagradas de si mesmo. Nome: Gordon Bob. Raça: humano. Idade: 25 anos. Título: Mountain Breaking Strong Spear. Temporário: trabalho, Roaring Spearman. Nível: 67. Histórico do trabalho: aprendiz de guerreiro, guerreiro de machado, lutador desarmado, berserker, guerreiro de machado mágico, berserker de machado. Spearman, Strong Spearman. Habilidades passivas: força muscular aprimorada, nível 9, level up. Vigor aprimorado, nível 5, level up. Resistência a veneno, nível 3, level up. Resistência sexual infinita, nível 3. Aumento do poder de ataque quando equipado com um machado. Grande detectar presença, nível 5, level up. Colapso mental novo. Resistência ao efeito de status, nível 3, novo. Poder de ataque fortalecido quando equipado com uma lança, pequeno novo. Agilidade aprimorada, nível 3, novo. Habilidades ativas, técnica do machado, nível 6. Arremesso, nível 4, level up. Técnica de combate desarmado, nível 6, level up. Desmontagem, nível 2. Técnica de armadura, nível 6, level up. Ultrapassar limites, nível 10, level up. Ultrapassar limites. Machado mágico, nível 3. Técnica de lança, nível 8, novo. Ultrapassar limites. Lança mágica, nível 8, novo. Habilidades únicas. Heróis Spirit Transformation, novo. Gordon, cujo corpo foi possuído pela Mountain Breaking Strong Spear. Bob, um dos espíritos heróicos de Fitum, o deus das nuvens tempestuosas. A alma de Gordon continua existindo, mas ele está em estado vegetativo. Seu estado atual é como se Bob o estivesse vestindo como um traje de corpo inteiro e o manipulando, e Bob é incapaz de manifestar suas habilidades originais. No entanto, com Heróis Spirit Transformation ativo, ele é capaz de manifestar essas habilidades. Mas assim que o fizer, o corpo de Gordon será incapaz de resistir a isso e começará a desmoronar. Conteúdo patrocinado. Def Magé 234. A batalha começa, e uma luta entre o servo de um deus e um subordinado do Demon King. Conteúdo patrocinado. Sinos de alarme tocaram em toda a cidade de Morxi, e bandeiras foram hasteadas na residência do conde e nas torres de vigia para sinalizar que um grande ataque de monstros estava ocorrendo. As pessoas corriam freneticamente em pânico. Expressões sombrias foram usadas tanto pelas pessoas que evacuaram quanto pelas pessoas que ficaram para trás para defender a cidade, os soldados, cavaleiros e aventureiros. Quando a notícia da fúria do monstro chegou à cidade, ninguém pensou que a situação seria tão séria. Afinal, Morxi era uma cidade comercial com 30 mil residentes permanentes. Suas paredes eram robustas e era defendida por muitos guardas. E o mais importante, a presença constante de um grande número de aventureiros na cidade fazia com que as pessoas não se preocupassem muito com sua própria segurança. De fato, se a fúria do monstro tivesse ocorrido em uma masmorra classe D, a cidade de Morxi teria resistido com facilidade. Vários mercadores e aventureiros infelizes o suficiente para estarem fora dos muros da cidade na época podem ter perdido suas vidas, mas não haveria baixas dentro da cidade. Se fosse uma masmorra classe C, haveria danos consideráveis, mas mesmo assim a cidade teria evitado ser destruída. A Guilda dos Aventureiros enviaria uma comissão de emergência para mobilizar aventureiros que repeliriam os monstros e protegeriam a cidade. Como era inverno, havia muitos aventureiros capazes de ganhar seu sustento atualmente na cidade. Haveria forças de combate suficientes para manter a cidade segura, era o que todos pensavam. Mas tais noções foram profundamente quebradas no momento em que os relatórios de dragões vieram das torres de vigia. Não Vivern, mas vários dragões reais medindo mais de 10 metros de comprimento, voando pelo céu. E cada vez que recebiam informações detalhadas sobre os monstros que se aproximavam da cidade, os rostos das pessoas ficavam cada vez mais pálidos. Quando se soube que os dragões eram dragões do trovão, comissões de emergência foram colocadas não apenas na Guilda dos Aventureiros, mas também na Guilda dos Magos e na Guilda dos Tamers.
Todos os cavaleiros que serviam a casa do conde foram convocados e os soldados começaram a se mover para evacuar as pessoas. E então houve um relatório de que mesmo os monstros mais fracos eram uma horda de dezenas de soldados ogros de nível 5, liderados por um alto general ogro de nível 7. Ao ouvir essa notícia, o conde Morxi fortaleceu sua determinação, sabendo que hoje seria o dia em que ele morreria. Não havia um único aventureiro de classe B, um aventureiro capaz de derrotar um monstro de rank 7 sozinho, nesta cidade. As masmorras ao redor da cidade de Morxi eram de classe C ou inferior. Assim, a maioria dos aventureiros que ascendessem à classe B se mudariam para outras cidades em busca de lugares onde pudessem fazer maior uso de suas habilidades. Até hoje, isso teria sido bom. Não havia monstros perto da cidade que exigissem um aventureiro de classe B para exterminar, mas hoje foi diferente. A maioria das pessoas da cidade não sabia dos detalhes, mas, mesmo dessa distância, eles podiam ouvir os rugidos dos dragões e gigantes. Eles podiam ver aventureiros e cavaleiros correndo com expressões sombrias, e os soldados estavam dizendo às pessoas para evacuar. Todos sabiam a gravidade da situação. Um grupo de meninos e meninas adolescentes que pareciam ser aventureiros correu em direção ao portão. Deixe-nos entrar pelo portão, um deles gritou desesperadamente. Por aqui. Use o portão aqui. Disse o guarda da cidade Cass, acenando para os aventureiros até um portão que normalmente era usado apenas para receber mensageiros de nobres de outras cidades. Quando estiver dentro, não pare e continue. A velhinha se serviu de isca para que a gente pudesse escapar. Uma das garotas engasgou sem fôlego. Cass não podia dizer a ela, tudo bem, vamos ajudá-la. Pelo bem daquela velhinha, você tem que se concentrar em si mesmo e naqueles que são importantes para você. Ele disse em vez disso. Essas foram as únicas palavras que ele conseguiu pronunciar enquanto dava um empurrão nas costas dela no portão. Talvez seu treinamento diligente tenha valido a pena, suas habilidades físicas melhoraram notavelmente. Mas no final, ele era apenas um único guarda da cidade. Ele não era capaz de nenhum feito heróico sobre o qual os bardos escreveram canções. Ele ainda não voltou? Disse um guarda sênior. Não, embora devesse estar perto da cidade, respondeu Cass, tentando suprimir a sensação de impotência. Ele estava esperando por Vandaliel, que estava fora da cidade em algum lugar próximo. O que imbesta Cass conhecia Vandaliel desde que Vandaliel chegou à cidade, mas essa não era a única razão pela qual ele estava esperando por ele. Vandaliel já havia se tornado uma pessoa muito importante na cidade de Morxi, e em um futuro próximo, ele se tornaria uma pessoa muito importante em todo o Ducado de Alcren. Seus aprendizes e familiares aparentemente já juntaram nossas forças, então, ele deveria estar voltando. Eu não sei o que ele está fazendo, ficando sozinho, disse Cass, mas ele tinha um olhar preocupado em seu rosto e suas orelhas tremiam em todas as direções. Para a maioria dos moradores da cidade, Vandaliel não passava de um domador extremamente talentoso. Ele certamente não era um imperador dragão ancião que os dragões se acovardavam antes, um mestre da técnica de luta desarmada, que era capaz de esmagar as espinhas de vampiros de raça pura sob seus pés, ou um rei demônio que devorava deuses malignos. Cass, que nada mais era do que um guarda da cidade, não era exceção a isso. Não era de estranhar que ele estivesse preocupado com Vandaliel. Ele pode realmente estar domando os dragões e gigantes. Por alguma razão, parece que vários dos dragões e gigantes se mataram antes que pudessem chegar à cidade, disse o guarda sênior. Não, isso pode realmente ser possível, disse Cass. A notícia do misterioso grupo atacando Vandaliel e seus companheiros, testemunhada nas torres de vigia, ainda não havia chegado a Cass e seus superiores. Mais importante, Cass, você ainda é um novato. Você pode se juntar aos caras que guardam os civis em evacuação, disse o guarda sênior. Eu não sou casado, então posso ficar aqui, mas você? Sua família está evacuando, não é? Por que você não vai com eles? Morxi havia se conformado com o fato de que a cidade de Morxi não conseguiria escapar da destruição, mas isso não significava que ele havia desistido da vida de seus moradores. Ele estava planejando reunir todas as forças que pudesse para lutar contra a horda de monstros e usar o tempo que eles ganharam para evacuar os civis sob a guarda dos guardas e aventureiros mais jovens.
Se os civis fossem evacuados muito rapidamente, era possível que a atenção da horda de monstros fosse atraída para eles. Então sua fuga aconteceria depois que a batalha estourasse dentro da cidade. Conteúdo patrocinado. O guarda sênior estava incitando Kes a se juntar a eles. Não, eu vou ficar para trás. Mesmo se escaparmos da cidade, não sairemos ilesos com Thunder Dragons e Wyvern voando por aí, disse Kes. Bem, isso é verdade, mas você terá mais chances de sobreviver do que ficar aqui, disse o guarda sênior. Está tudo bem. Minha família está sendo protegida pelo pessoal da Starving Wolf Security, disse Kes. A Starving Wolf Security foi a empresa de segurança iniciada pelo Starving Wolf Miles Rouge, com os bandidos do Distrito da Luz Vermelha e das favelas. Não passou muito tempo desde que foi criado, mas os ex-bandidos agora usavam uniformes com símbolos de coração e eram surpreendentemente bem organizados. Embora ainda tivessem um tom de fala áspero e maneiras nada ideais, as pessoas os consideravam confiáveis. Mas lutar contra monstros seria demais para eles, então foi decidido que eles se juntariam aos civis em evacuação. Eles já haviam feito tanto trabalho quanto os guardas municipais, orientando as pessoas das favelas e bairros de prostituição a serem evacuadas. Tendo perdido muito da confiança do povo com o incidente envolvendo Agar, os guardas da cidade tiveram que admirar seu trabalho. Eu sei disso, mas você não fará muita diferença se juntar a nós aqui, disse o guarda sênior. É o que você diz, mas você perdeu para mim em nosso sparring outro dia, não foi? Disse Kes. Você foi e disse isso, hein? O guarda sênior riu. Estamos fechando este portão agora. Vamos para a sala da guarda pegar nossas bestas e subir nas paredes. Kes, venha comigo. Sim, senhor. Enquanto eles fechavam o portão, as forças se reuniam do lado de fora do portão principal para enfrentar os monstros na batalha. Não dentro do portão, mas fora dele. Se a horda de monstros consistisse em goblins e kobolds, ou mesmo javalis enormes, cães infernais e ogros, as paredes robustas teriam resistido aos ataques dos monstros. Mas os inimigos dos soldados eram dragões voadores e gigantes da montanha que eram mais altos que as paredes. Se eles tentassem segurar a cidade enquanto confiavam nas paredes, os dragões simplesmente sobrevoariam, e os gigantes derrubariam facilmente as paredes jogando seus corpos contra eles. Sendo assim, era melhor reunir forças fora do portão, com as paredes aproveitadas melhor, alinhando-as com aqueles que eram hábeis em ataques de longo alcance, arqueiros e magos. Ontem essas paredes construídas por nossos ancestrais pareciam tão resistentes e confiáveis. E pensar que eu estaria morrendo com as paredes nas minhas costas hoje. A vida é cheia de coisas imprevisíveis, Arlisaac Morksey murmurou para si mesmo. Ele estava usando uma armadura comprada às pressas e um elmo, com uma espada que ele não estava acostumado a usar pendurada em sua cintura. A casa dos condes Morksey governava uma cidade comercial do interior. Isaac não tinha experiência em liderar um exército em batalha. Ele era apenas uma decoração. Os verdadeiros comandantes seriam o líder da Ordem dos Cavaleiros e Berrar, o mestre da Guilda dos Aventureiros. Mesmo assim, o fato de o senhor da cidade ficar para trás em vez de evacuar aumentaria consideravelmente o moral das tropas. Por favor, retire-se para o porão da guilda em algum momento durante a batalha, meu senhor. Os monstros se tornam menos hábeis em detectar humanos escondidos durante ataques violentos, então você pode sobreviver, disse Berrar. Isaac sorriu amargamente e balançou a cabeça. Mesmo que eu sobreviva se eu não tiver sorte, o prédio desabará e eu ficarei preso dentro do porão e deixado esperando até morrer de fome. E cometi um grande erro. Se eu sobrevivesse, ficaria muito envergonhado de conhecer Sua Excelência o Duque. Um grande erro. Com todo respeito, ninguém esperava que algo assim acontecesse, disse Berrar. Está correto. É verdade que esta situação só pode ser descrita como uma fúria monstruosa, mas excede todo o bom senso, concordou o mestre da Guilda dos Magos. De fato, ataques de monstros das masmorras foram considerados desastres, mas também foram considerados desastres que ocorreram devido a governantes que foram negligentes em fazer os preparativos adequados. No entanto, neste caso, uma masmorra de classe B apareceu em um ninho do diabo que não continha monstros muito fortes, e uma fúria de monstros ocorreu a partir dessa masmorra quase imediatamente depois, como algum tipo de piada cruel. Com esse sendo o caso, nenhum número de aventureiros reduzindo as populações de monstros dentro do ninho do diabo faria qualquer diferença.
No entanto, também era verdade que o Duque Alcrin procuraria alguém para assumir a responsabilidade pela perda de Morksey, um centro de comércio do ducado, para uma fúria monstruosa. Não importa. Afinal, é dever de quem nasceu na nobreza oferecer a própria vida quando a hora o exigir, e farei com que minha própria família seja evacuada com o resto dos cidadãos sob a proteção de alguns cavaleiros. Se eu cumprir minha responsabilidade como nobre aqui, Sua Excelência o Duque pode poupar a casa de Morksey, deixando-a como uma casa de nobres honorários, ou simplesmente rebaixar nossa posição na corte para uma casa de viscondes, disse Isaac, rindo alto. Embora ele estivesse desistindo de sua vida, ele o fazia por interesse próprio. Se ele morresse, era improvável que o Duque punisse seus filhos que ainda eram pequenos. Mais importante, quantas forças conseguimos reunir? Isaac perguntou. A Guilda dos Aventureiros publicou uma comissão de emergência para aventureiros de classe C e acima. Deixamos os aventureiros da classe D e abaixo decidirem seus próprios destinos, disse Berrar. Reunimos 20 aventureiros da classe C e 50 aventureiros da classe D. Cada aventureiro da classe C era capaz de derrotar monstros de rank 5 e rank 6. Mas seria difícil para eles derrotar um monstro de rank 7. Para os aventureiros da classe D, estava fora de questão. No entanto, era possível que mesmo os aventureiros da classe C pudessem derrotar monstros de nível 7 e superior se formassem um grupo. A Guilda dos Magos também recrutou voluntários. Usuários de magia ofensiva foram posicionados nas muralhas da cidade, e aqueles capazes de usar magia de cura e encantamentos foram posicionados na retaguarda, disse o mestre da Guilda dos Magos. E Baixem, o mestre da Guilda dos Tamers, está de prontidão com seu familiar. A Guilda dos Magos também havia recrutado voluntários, e o chefe do ramo Morksey da Guilda dos Tamers já estava em seu uge viver, de prontidão para derrubar os inimigos no céu. Conteúdo PET. Aliás, as crianças do orfanato estavam naturalmente entre os cidadãos a serem evacuados. Talvez fosse estranho para os outros que os órfãos estivessem tão calmos enquanto os adultos ao seu redor estavam tão inquietos. Havia também um voluntário enviado por um comerciante, acrescentou o mestre da Guilda dos Magos. Sim, a Espada Forte Rodrigues, não é? Eu ouvi falar de seu nome. Embora ele não seja mais um aventureiro, temos a sorte de ter alguém com as habilidades de um aventureiro de classe B ao nosso lado, disse Isaac. Rodrigues era o homem contratado como guarda-costas pelo comerciante que fez uma oferta comercial para estabelecer um bordel Gold disfarçado para Darcia. Ele estava na vanguarda das fileiras de aventureiros, olhando calmamente para a horda de monstros que se aproximava gradualmente. Normalmente, Rodrigues entrar na batalha não melhoraria muito a situação. Um aventureiro de classe B era capaz de derrotar um dragão ou um gigante da montanha sozinho. Mas contra 2 ou mais dragões e gigantes, as chances de vitória caíram drasticamente. Rodrigues não era um aventureiro atualmente ativo, ele era um ex-aventureiro da classe B. Ele às vezes se livrava de bandidos e monstros que apareciam na estrada para proteger seu empregador, mas ele raramente lutou contra monstros poderosos nos dias de hoje. O próprio Rodrigues estava ciente de que suas habilidades haviam diminuído em comparação com quando ele trabalhava ativamente como aventureiro. Talvez ele só pudesse se mover tão bem quanto um aventureiro da classe C. Mas Rodrigues não pensou por um único momento que morreria aqui, e essa crença não era ilusão ou fuga da realidade. Ele viu Darcia, junto com os Ghouls, Bazgia e Zadiris, emergindo de dentro do portão para se juntar a Simon e os outros. Eles estão aqui. Os verdadeiros lutadores com a força de um aventureiro classe B, ou até superior, Rodrigues pensou consigo mesmo, agora com a certeza absoluta de que sobreviveria. As pessoas que conheciam Darcia começaram a murmurar entre si. Ela era famosa como a pessoa que fazia sermões regulares na igreja comunal, como a trabalhadora que vendia comida na Rua Vida no bairro da Luz Vermelha e como a mãe de Vandaliel. Bem, se não é Darcia dono, você não é um aventureiro, então não há necessidade de arriscar sua vida aqui, disse Isaac. Tenho muitos amigos nesta cidade e meu filho ainda não voltou. E eu era bastante proficiente em lidar com monstros em minha aldeia natal, disse Darcia. Essas meninas vão me ajudar também, disse ela, apontando para Bazgia e Zadiris. Afinal, somos familiares de Van, disse Bazgia. Bem, o próprio Tamer não está aqui, mas não deve haver problemas. De qualquer forma, estamos fora da cidade, disse Zadiris.
O cajado e o machado que Zadiriz e Basdia estavam segurando nunca haviam sido mostrados a ninguém na cidade antes. E a batalha pode não ser tão desesperadora quanto parece, meu senhor, disse Darcia. Isaac olhou para a horda de monstros para ver que o número de dragões indo em direção à cidade havia diminuído consideravelmente. Ele não podia relaxar seu senso de cautela, já que alguns dos dragões estavam indo para as planícies gramadas, mas certamente era uma boa notícia que as defesas da cidade teriam que lutar contra menos dragões ao mesmo tempo. Esta batalha pode ser vencida, disse Isaac. Aliás, Darcia dono, por que seu filho não voltou? E onde está o lobo faminto? Alguns já sabiam que o lobo faminto Michael era tão capaz quanto um aventureiro de classe B. Ele se tornaria uma adição significativa às forças de combate. E embora Vandaliel fosse conhecido apenas como um domador capaz, o conde depositara algumas esperanças nele e em sua natureza misteriosa. Meu senhor, isso é um pouco, murmurou um dos cavaleiros, desaprovando a confiança do conde em um menino que tinha pouco mais de 10 anos de idade. Havia alguns que pensavam como ele, mas era de conhecimento comum que os familiares não realizavam seu potencial sem os comandos de seus tamers, e a situação era terrível. Não foram muitos os que discordaram das palavras do conde. Michael-san tem um pequeno negócio para resolver, e meu filho continua nos campos com seus amigos, disse Darcia. O quê? Isto é, será que ele é a razão de alguns dos dragões e gigantes estarem indo em direção aos campos e outros terem se matado? Isaac engasgou. Sim, acho que ele sabe misturar venenos que confundem dragões e gigantes. Afinal, ele é bom em alquimia, disse Darcia. Os olhos de Simon se arregalaram quando ele percebeu as mentiras de Darcia, enquanto Natania desviou o olhar. Tal veneno existe? Exclamou o mestre da guilda dos magos. E pensar que ele pode administrar o veneno a dragões e gigantes voadores. Foi ele quem tentou usar sua guilda para pressionar Vandaliel a fim de impedi-lo de distribuir membros artificiais a um preço barato como havia feito com Simon e Natania, pois isso diminuiria os preços dos membros artificiais dos itens mágicos. De fato, havia alguns nas favelas que sofriam de deficiências e não tinham total liberdade de movimento, e algumas dessas pessoas estavam sem membros. Considerando as coisas que Vandaliel havia feito nesta cidade, certamente era fácil imaginar Vandaliel distribuindo membros artificiais para tais indivíduos. A verdade, porém, é que os membros artificiais criados por Vandaliel e Tareia eram diferentes dos itens mágicos criados pelos alquimistas da Guilda dos Magos. Quase não havia sentido na pressão que a Guilda dos Magos estava tentando aplicar em Vandaliel. Sim, é um veneno feito com uma receita antiga e secreta. Meu filho tem esmagado pedras mágicas com um almofariz e pilão, treinando na habilidade alquimia desde os 3 anos de idade. E ele aprendeu a habilidade de arremessar com um guerreiro na aldeia antes de completar 7 anos, disse Darcia. A verdade é que tal veneno não existia, e não era algum ancião da aldeia ou guerreiro de uma aldeia Darkef que havia treinado Vandaliel, mas o líder Gol e sua filha que ela podia ver no canto de sua visão, vestindo expressões orgulhosas. Mas ela não podia simplesmente dizer, meu filho os transformou em mortos-vivos e os está controlando, então ela não teve escolha a não ser mentir. Minha palavra. Que tipo de veneno é esse? Perguntou o mestre da Guilda dos Magos. Sinto muito, mas o veneno é muito difícil de manusear e eu nunca toquei nele. Meu filho é quem cuida disso. Mas ninguém esperava que dragões e gigantes aparecessem, então ele provavelmente não tem muito disso com ele, disse Darcia, entrando em pânico um pouco por dentro enquanto ela continuava mentindo. Conteúdo patrocinado. Ela não era particularmente hábil em mentir. Mesmo agora, ela estava lutando desesperadamente para manter uma expressão que não era rígida. Se tal veneno estivesse disponível, poderia virar a maré da batalha, mas o mestre da Guilda dos Magos murmurou em insatisfação. Darcia dono disse que é difícil de lidar, não é? Seja mais atencioso com os sentimentos de Darcia dono, certo? Tenho certeza de que ela está desesperada para correr para o lado de seu filho, mas ela permanece aqui para lutar ao nosso lado. Aramorx disse, repreendendo o mestre da Guilda dos Magos. Em minhas desculpas. Darcia soltou um suspiro de alívio. Não, está bem. Mais importante, devemos nos preparar. Ela voltou seu olhar para a horda de dragões, gigantes, ogros e trolls que se aproximava.
Seus números diminuíram consideravelmente em relação às estimativas originais, e muitos dos dragões e gigantes foram feridos por terem lutado contra aqueles que Vandaliel transformou em zumbis. Na verdade, embora houvesse mais de 10 dragões do trovão, agora havia apenas 3. Os rostos de Simon e dos soldados ficaram um pouco menos pálidos quando começaram a ver esperança. Mas por outro lado, Darcia estava um pouco perturbada. Os monstros eram do tipo que ela poderia limpar com facilidade se fosse contudo. Claro, ela não seria capaz de usar sua habilidade de caos que transformava seu corpo, mas mesmo assim, ela não lutaria para derrotar monstros como Thunder Dragons e Mountain Giants. Mas se ela os derrotasse muito rapidamente, isso causaria problemas para o confronto entre Vandaliel e os indivíduos reencarnados. O que devemos fazer? Seremos capazes de prolongar a batalha sem causar baixas e exterminar os monstros por muito tempo? Não estou tão confiante de que podemos, disse Darcia. Bem, eu também não, mas vamos pensar nisso como supervisionar o nivelamento dos outros. As coisas devem funcionar se nos concentrarmos em defender e ferir os monstros para brincar com eles, em vez de derrotá-los, mesmo que seja um pouco rude com os outros que decidiram defender a cidade com suas vidas, disse Basgia. Claro, ser capaz de fazer isso parecerá antinatural sem alguma atuação, e proteger tantas pessoas será impossível, a menos que façamos algum esforço. Darcia, você deve usar Familiar Spirit Descent, e vamos nos transformar com nosso equipamento. Tenha cuidado para não dizer uma palavra sobre garotas mágicas, alertou Zadiris. Se a ideia se espalhar na sociedade humana, as coisas ficarão sem esperança. Se você derrotar todos os monstros, adicionarei mais alguns monstros do meu próprio labirinto. Eles são todos golems, então alguns podem achar estranho, mas é improvável que eles consigam discernir a verdade, disse Gulfadgar. Graças a essas palavras tranquilizadoras, Darcia sentiu um pouco de desconforto deixando-o e ergueu seu cajado no ar, enfrentando a horda de monstros que se aproximava. Descida do espírito familiar. Embora Darcia fosse capaz de invocar a própria vida, ela solicitou um espírito familiar. O espírito familiar, compreendendo sua situação, desceu sobre seu corpo com um pilar de luz mais brilhante do que o normal. Os espíritos heróicos trabalhando sob Hajime Fitum começaram a se mover para destruir a cidade de Morxi como haviam planejado. Eles se moveram cautelosamente em direção à cidade, cercando-a de todas as direções. Ei, não passe debaixo daquela árvore. Está fazendo uma forma de arco. Quão problemático. É por isso que odeio magos com atributos espaciais, embora adore tê-los do nosso lado. Legion, o deus maligno dos labirintos e os outros, magos de atributo espacial desconhecidos de dentro da cordilheira da fronteira. Como deve ser bom para nossos inimigos não ter escassez. Os espíritos heróicos eram muito cautelosos com a magia do atributo espacial. Ao contrário da magia de atributo de fogo e atributo de vento, a magia de atributo de espaço carecia de feitiços ofensivos. No entanto, tinha pontos fortes diferentes de outros atributos. Um desses pontos fortes eram as armadilhas que usavam portões, que conectavam dois pontos diferentes no espaço. Aqueles que ficaram presos nelas ficaram indefesos. Os espíritos heróicos estavam confiantes de que não morreriam mesmo se fossem atingidos por bolas de fogo ou ataques de raios, a menos que tivessem um tremendo poder por trás deles. Mas se eles fossem enviados para um lugar fisicamente distante pela magia do atributo espacial, eles estariam instantaneamente fora da luta. Tudo bem se divertirem, mas não baixem a guarda. Nós somos os que estão em menor número aqui. Perdemos muito de nossa força de luta se apenas um membro for enviado para algum lugar, disse um dos espíritos heróicos. Enquanto os espíritos heróicos avançavam, havia um cadáver que havia sido despedaçado e espalhado por uma das árvores da floresta. Uma vítima dos monstros em... Ei, não toque nisso. Espere, algo está estranho. Por que acabou de ser deixado aqui? Se foi morto pela horda de monstros, deveria ter sido comido. O cadáver estava realmente em pedaços, e os órgãos que deveriam estar dentro do torso estavam faltando, mas os membros e a cabeça pareciam intactos. Se fosse o cadáver de alguém que havia sido morto pela horda de monstros, estava relativamente intacto. Enormes dragões e gigantes podem ter deixado tais fragmentos de suas presas sozinhos. Mas as hordas continham trolls que eram conhecidos por comer coisas horríveis, ogros e outros monstros carnívoros do tipo besta.
Os espíritos heróicos estavam bem cientes de quão ferozes eram seus apetites, tendo treinado em uma masmorra cheia deles. Um dos espíritos heróicos sentiu-se incomodado com o fato de tais monstros terem deixado a carne que estava em seu caminho sozinha. Conteúdo patrocinado. Mas parecia que os outros espíritos heróicos não concordavam. Você está muito nervoso. Tenho certeza de que não queriam comer a carne dura de uma velha, ou se contentavam apenas em comer os órgãos. Eu, por outro lado, estou realmente aliviado ao ver um cadáver. Está me incomodando que ainda não tenhamos visto um único cadáver. Os outros espíritos heróicos continuaram se movendo sem parar, mas o espírito heróico inquieto parou de andar, sua inquietação crescendo ainda mais. Agora que você mencionou, por que há tão poucos cadáveres? Ele se perguntou. Simplesmente havia poucos cadáveres. Era inverno com neve cobrindo o chão, então era natural que houvesse menos aventureiros caçando nos ninhos do diabo. Mas considerando o tamanho de Morxi, deveria haver várias dezenas de aventureiros sem nenhum outro trabalho a fazer. Era especialmente estranho considerando que os espíritos heróicos começaram a executar seu plano pela manhã, horário em que os aventureiros partiriam para caçar e coletar para cumprir as comissões que haviam aceitado no início do dia. Assim, havia estranhamente poucos cadáveres de aventureiros. Era como se alguém tivesse evacuado todos eles. Não, cadáveres não eram a única coisa que faltava. Não há nenhuma única gota de sangue, nenhum espalhado, e nenhum nas roupas que o cadáver está vestindo. Espere, isso é uma armadilha. Voltam, o espírito heróico advertiu seus companheiros. Mas antes que pudessem reagir, eles desapareceram. A cabeça decepada da velha de repente riu alto. Então você notou, mesmo que eu estivesse quieto, o que é incomum para mim. O único espírito heróico que restava agora tinha certeza do que suspeitara inicialmente. Você, Legião. Julgando por aquele tom turbulento de fala, você deve ser a Valquíria que o comandante mencionou. Ele murmurou. Então você possui informações sobre nós. A cabeça decepada disse em um tom irritado. Foi uma boa escolha emprestar a aparência da velha com a qual nos fundimos. A cabeça decepada da velha transformada na cabeça decepada de uma bela mulher de cabelos e pele branca. Valquíria. Os pedaços de carne ao seu redor rastejaram em sua direção e começaram a se fundir com ela. Com o poder de Jack, enviamos seus companheiros para um lugar que não é a cidade. Agora então, o que você vai fazer? Você vai lutar contra nós sozinho? Ou você vai ajudar seus companheiros? Valquíria perguntou zombeteiramente. A resposta para isso é óbvia. O espírito heróico murmurou enquanto começava a correr com grande velocidade, em direção à cidade, evitando Valquíria. Vou ignorá-lo e continuar a executar o plano. A perda de seus companheiros foi grande, mas algo que sempre foi possível durante a batalha. O espírito heróico acreditava que o que ele escolheu fazer depois que seu grupo caiu na armadilha era mais importante para se concentrar. Mesmo sozinho, se ele pudesse chegar à cidade, ele poderia causar um grande rebuliço apenas abrindo um buraco na parede. Não havia dúvida de que o rei demônio enviaria ainda mais forças para a cidade para defendê-la. Mas quando o espírito heróico abandonou toda a pretensão de furtividade e começou a correr, um homem grande se interpôs em seu caminho. Você é Miles Rouge, ele murmurou parando em seu caminho. Oh meu Deus! Você sabe meu nome verdadeiro pelo que vejo, disse Miles. Vandali, eu não esperava que apenas Legião fosse capaz de impedir que os espíritos heróicos se aproximassem da cidade. Foi por isso que ele também posicionou Miles e outros fora da cidade. O espírito heróico estalou a língua em frustração. Eu queria usar isso mais perto da cidade, mas não tenho escolha agora. Ele colocou alguma distância entre ele e Miles. Transformação do espírito heróico, ative. Ele gritou. Todo o seu corpo brilhava intensamente e um ar intimidador se elevava ao seu redor. Com o poder deste corpo sozinho, eu não seria capaz de acompanhar nem mesmo um mero vampiro nobre, mas com meu poder original, o poder do Rapid Wind Demon Cutter, Kezelbini, não ficarei para trás. Ele declarou, tirando duas adagas de seu cinto e encarando Miles. Mas os lábios cobertos de batom de Miles deram um sorriso ousado. Um mero vampiro nobre, você diz. Mas parece que seria difícil para mim lutar com você assim, então suponho que usarei meu trunfo também. Familiar Spirit Demonfall. Uma luz de cor escura surgiu sob os pés de Miles e o envolveu, fazendo com que o espírito heróico ofegasse em estado de choque.
Agora então vamos começar esta batalha entre um servo de um deus e o subordinado do rei demônio. Disse Miles. Você me faz parecer tão terrível, murmurou o clone de Vandaliel, cuja voz só podia ser ouvida por Miles. Conteúdo patrocinado.